lá, você já entendeu a importância da parte administrativa e de entender que essa litigância antes do ingresso no judiciário também é muito importante? Se sim, este é o nosso podcast Entre Tributos, um podcast idealizado e realizado pela Comissão de Direito Estadual, Direito Tributário Estadual da OAB Santa Catarina, e eu sou Maria Paula Martins, membro desta comissão organizadora, advogada e especialista em direito tributário. Hoje estou ladeada de nomes muito importantes e trajetórias brilhantes. Falaremos sobre o impacto da reforma tributária no contencioso administrativo tributário estadual e municipal. Sejam todos muito bem-vindos. E assim, sejam muito bem-vindas as nossas entrevistadas. Doutora Alice Greck, superação genuína, iniciou na Faculdade de Administração, foi aprovada em concurso para auditoria fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, depois fez a segunda graduação em Direito e o mestrado em Direito Tributário, viveu o fisco por dentro antes de se tornar advogada e isso traz uma perspectiva engrandecedora. Doutora Francine Fachinello, a combinação de rigor acadêmico com uma prática de alto nível, mestranda em Direito Tributário pela PUC São Paulo, pesquisadora do grupo Mulheres, Tributação e Políticas Públicas da USP, um dos grupos mais relevantes do país na intersecção entre gênero e direito tributário, sócia do FF Advocacia, presidente do Mulheres no Tributário e agora juíza contribuinte no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Ela transita entre escritório, academia e militância institucional com uma naturalidade rara. Doutora Manuela Mazzocco, com uma trajetória de construção sólida, tijolo a tijolo, é advogada que foi professora universitária, advogada municipal, assessora jurídica, mestre em Direito, conselheira do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina e também fundou o seu escritório, Rosseto Advogados. Essa pluralidade de perspectivas é um grande diferencial e um presente para a nossa conversa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Ainda antes de iniciarmos essa conversa, eu aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao presidente da OAB Santa Catarina, Dr. Juliano Mandelli, ao presidente da CASC, Dr. Pedro Miranda, pela cessão do estúdio para a gravação dos episódios, ao coordenador-geral das comissões, Dr. Douglas Dalmonte, e à presidência da Comissão de Direito Tributário da OAB Santa Catarina, doutora Silvia Varela. Vamos lá. A reforma tributária, ela não é apenas uma mudança de tributos. A gente já teve essa perspectiva aqui ao longo dos painéis e a gente viu que ela vai reestruturar muitas áreas, cultural, a parte de entender o tributo como uma parte das decisões, né, do contribuinte, dos empresários, enfim. Inclusive de como os conflitos entre o fisco e o contribuinte serão tratados. Este episódio, ele explora o contencioso administrativo tributário após a reforma pelos olhos de 3 mulheres que conhecem esse sistema de ângulos diferentes e complementares. Doutora Francine, considerando a criação do IBS e da CBS, 2 tributos com similitudes, mas competências distintas e que no contencioso administrativo temos o comitê gestor, também ali do IBS, e o CARF de outro lado, para quem litiga, o que isso significa na prática? Olá, primeiramente quero cumprimentar Maria Paula, muito obrigada pelo convite, agradecer à OAB de Santa Catarina, parabenizar a Silvia Varela, presidente da Comissão de Direito Tributário, pela organização e coordenação desse primeiro Congresso de Direito Tributário do nosso estado. Como catarinense, eu estou muito orgulhosa e como mulher, presidente de uma associação de mulheres, é um momento histórico, né? Ver tantas mulheres em cargos de liderança e ocupando esses espaços com competência. Então, primeiramente, quero cumprimentar a todas e dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Como você bem iniciou, né, a fala no podcast, nós estamos quebrando um paradigma. A reforma tributária, ela nasce para que a gente realmente, com uma visão, vamos dizer que teoricamente, para que se tenha uma grande mudança. Na prática, nós não vemos essas grandes mudanças efetivamente acontecendo. Primeiro, IBS e CBS eram para ser tributos gêmeos. Então, na sua pergunta, você já coloca que o IBS vai ser pelo comitê gestor e a CBS, né, a gente ainda está com essa discussão, mas muito provavelmente pelo CARF. Então, a gente já tem 2 órgãos diferentes para
julgar tributos que seriam gêmeos. No nosso painel, né, Alice, nós falamos sobre a regulamentação do IBS. E já dentro do regulamento, já há essa distinção também. O regulamento já não os trata como sendo tributos gêmeos. Então, essa questão da simplicidade, os princípios que foram positivados na Constituição Federal, nesse momento de construção legislativa, a gente já observa que não estão sendo observados, de que a gente não está falando de uma simplificação. Muito pelo contrário. Imagina como que vai ser o contencioso administrativo, tendo órgãos, a gente ainda não sabe como que isso vai ser desenhado no judiciário exatamente, quem que vai ficar com a competência, como que vai ficar nos tribunais de justiça. Então, realmente, nesse momento, acabo sendo um pouco pessimista, mas analisando da forma como está posta, nós não temos aí uma previsão de diminuição desse contencioso. Muito pelo contrário, e estudos da própria ministra Regina Helena Costa, no Superior Tribunal de Justiça, demonstram que a gente vai ter um aumento, pelo menos no período de transição, de 30% do contencioso. Então, são essas as minhas considerações. A lei complementar, a gente já tem uma lei complementar que trouxe instrumentos de uniformização. A gente pode citar o incidente de uniformização, uma Câmara Nacional de Integração. Doutora Manuela, você como conselheira de Tribunal Administrativo, essa arquitetura te convence de que vamos evitar decisões divergentes? Gostaria que me convencesse. Boa tarde, cumprimento meus colegas, realmente é um prazer estar aqui, 4 mulheres, né, sentadas na mesma mesa, isso me deixa muito feliz. Cumprimentar também a professora Silvia pela brilhante organização desse evento. Sinceramente, lotar um auditório aqui na OAB numa sexta-feira, até essa hora, assim, é digno aí de aplausos. Que eu vou te dizer? A previsão, ela é salutar, mas a previsão legal, a gente já tem uma experiência, eu advogo há 23 anos, né? E a gente já tem uma certa experiência de que só a previsão em lei não adianta nada se a gente não tiver uma cultura, né? Ou diminuir a litigância, enfim. Então, assim, ela não convence, né? Ter uma Câmara de uniformização prevista na legislação, ela não convence de que a gente vai ter uma convergência de entendimentos, até porque a gente tem uma experiência de longa data do próprio Poder Judiciário, né? A gente teve, inclusive, o Código de Processo Civil, antes de instaurar a cultura de precedência, ele trazia um sistema de uniformização ali que nunca funcionou. Então, assim, infelizmente, né, eu acho que é mais uma mudança de cultura e que me preocupa muito, porque há muitos anos a gente depende dessa mudança de cultura para a gente conseguir ou diminuir a litigiosidade nesse sentido. Então, assim, acho que mas o que eu acho mais importante também me preocupa muito, né? A reforma tributária está aí, está começando, vai começar ano que vem e tal. A gente está com as estruturas nem montadas, sequer previstas assim, ali na legislação, né? A gente vai ter uma demora na construção dessas estruturas. Eu não tenho muita esperança em relação a isso, e eu acho que o judiciário vai ser acionado muito antes do contencioso administrativo, porque o pessoal não vai esperar. As empresas têm muita pressa nas decisões, né? E isso, sinceramente, hoje, para mim, é o que eu vejo de mais importante. Poder Judiciário e o próprio contencioso administrativo não acompanham a pressa exigida dos contribuintes. O contribuinte precisa de... Se for positivo ou negativo, não importa. Ele precisa de previsibilidade para organizar os seus negócios. O que mais atrapalha na questão tributária, pelo menos na minha visão, falando de contencioso, é a demora, né? A gente demorou aí... mas já demorou 17 anos para julgar a exclusão de CMS e PIS/COFINS. Isso aí, para o empresário, é algo que não é inaceitável. Então, assim, me preocupa bastante, né, essa questão. E aí a gente vai ter, sim, pelo menos na minha visão, o judiciário sendo acionado muito antes do contencioso administrativo. E aí eu tenho um problema, a gente vai ter um pouco de problema para enfrentar, porque o judiciário já vai dar um pouco de posicionamento, vão pipocar algumas decisões judiciais e depois vai vir o contencioso administrativo. Então, a gente vai ter um período aí de muito trabalho e realmente as empresas, na minha visão, vão sofrer bastante. Doutora Alice,
Como auditora fiscal, você conhece por dentro a lógica da administração tributária. Quando olha para esse novo desenho do contencioso administrativo, o que te parece acertado e o que pode se ver como mal resolvido? Boa tarde, e quero também deixar meus agradecimentos à nossa Silvia Varela, que foi uma mulher que hoje provou que se consegue fazer eventos fantásticos, basta querer fazer. E realmente a OAB de Santa Catarina está de parabéns com este congresso, com a forma que foi conduzido e toda a equipe. E Maria Paula, inclusive você que fez parte dessa equipe. Foi uma equipe fantástica que não falhou em nada. Há uma grande dificuldade de mudar a forma de agir do próprio fisco. O fisco vem já há algum tempo tentando, pelo menos no Rio Grande do Sul, com a chefia do Ricardo Neves Pereira, ele está tentando realmente mudar uns paradigmas, de não ver mais o contribuinte de um lado e o fisco do outro, tentar ter uma colaboração mútua, tentar trabalhar junto. Mas há uma grande dificuldade, uma dificuldade enorme disso acontecer. Há uma cultura de muitos e muitos anos que o fisco sempre viu o contribuinte como se ele fosse um sonegador, ponto. Como se fosse um mal necessário a ser combatido, que não é isto. O contribuinte, na realidade, é o que traz toda a riqueza, toda a tributação, toda a arrecadação aos órgãos públicos. Hoje está se tentando ver de um outro modo. E todo o excesso de litigioso administrativo, sem se ater ao judicial, que é pior ainda, mas todo litigioso administrativo, eu acredito piamente que ele está mais centrado dentro da demora do julgamento. Se não existisse a demora, no estado do Rio Grande do Sul, como tu diz, conhece por dentro, sim. Eu era defensora da Fazenda do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais como representante do fisco. No estado do Rio Grande do Sul, no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, não é a Procuradoria que defende o trabalho fiscal, e sim um auditor fiscal que tenha curso de direito obrigatoriamente. Então, ele tem que ter determinados requisitos para ser conduzido a essa função, e eu fui conduzida a essa função, e eu fiquei lá. Nós tínhamos o Tribunal Administrativo com um horror de processos que demoravam 10, 15, 20 anos, que quando eles eram julgados se tornava papel podre, porque a empresa já não existia. Era papel. Então havia a cultura do litígio, porque sabiam de antemão que provavelmente nunca iriam pagar aquela conta. Uma vez que ia demorar tanto, a empresa já terminavam com as atividades e quando fossem cobrar, por isso que as execuções fiscais, 2 ou 3% de sucesso elas têm em média. Pois bem, foi feito um projeto de acabar com o estoque de processos parados e se conseguiu. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, a demora de um processo administrativo é mínima. Ela não chega a 2 anos entre o início e o fim do processo. Então, hoje, o contribuinte, ele só discute se ele entende que realmente ele tem razão. Senão, ele não discute. Porque ele sabe que com pouco tempo está sendo julgado. E ele perde aquela redução de multas que ocorrem se não há a litigiosidade, se não há impugnação, se não há o recurso. Então, eu vejo que há uma necessidade enorme de haver essa agilização.
O CARF, então, nem se comenta. Eu trabalhei, eu fui conselheira no CARF. E o CARF, então, meu Deus, quando eu estava julgando o processo, eu ficava apavorada, porque eu tinha que rever uma legislação aplicável àqueles casos de 30 anos atrás. Processos que totalmente, julgamentos totalmente inúteis, porque a grande maioria daquelas empresas não existem mais. Eu não sei de quem vão cobrar aquilo. Quer dizer, então, o que acontece? A falta de uma melhor agilidade no julgamento administrativo e não só no judicial, como diz que demoraram 17 anos para julgar a exclusão de ICMS, base de cálculo, PIS e COFINS, que aí se tornou os contribuintes tendo uns créditos absurdos, aonde o próprio fisco com problema de atender a tudo isso, e acho que terminaria muito a litigiosidade se houvesse mais ágil o julgamento, mas me preocupa muito, que acredito que vai aumentar e muito com a reforma, porque já saiu até as portarias de que a CBS, que para mim é irmão gêmeo e univetelíneo, quer dizer, idênticos, a CBS e o IBS só trocaram o nome, e a CBS vai ser julgada pelo CARF pela 3ª sessão. A mesma sessão que hoje julga o PIS e a COFINS, que para mim é um tributo único, vai julgar a CBS. Pois bem, a CBS é julgada no CARF. O IBS, que é idêntico, inclusive os regulamentos, o primeiro livro tem até a portaria que diz que são idênticos, vai ser julgada pelo comitê gestor. Nós vamos ter uniformização de jurisprudência? Não, né? Não tem como, né? Agora um palestrante, se eu não me engano, foi o Solon que falou, nesse um dos últimos painéis aqui do nosso congresso, ele disse que o contribuinte precisava entrar com um mandado de segurança, um problema de CBS e IBS. Ele fez 2 mandados de segurança, um para a Justiça Federal e um para a Justiça Estadual, sendo que na Justiça Federal ele não ganhou a liminar e na Justiça Estadual sim, ele ganhou a liminar. Mesmo fato, mesma legislação, mesmo tudo, e 2 decisões distintas. Isso nós chamamos de segurança jurídica. Isso foi bem pensado, essa reforma? Será? Perfeito, brilhante, doutora, muito obrigada. Nós temos um ponto que se trata como relevante, que é que o IBS ele vai para a Justiça Estadual e o CBS tende a ir para a Justiça Federal. 2 tribunais que podem interpretar, justamente como a gente estava conversando, as mesmas regras em formatos diferentes. Doutora Francine, do ponto de vista do advogado que planeja, isso é um pesadelo ou uma oportunidade? Depende. Temos comentado e falado muito sobre isso, que sim, para o tributarista, né, para nós advogados tributaristas, é a nossa onda, é o nosso mercado, porque realmente vai ser um momento em que o contribuinte ele vai precisar muito do auxílio do advogado tributarista e nós temos aí grandes questões que vão ser analisadas sim perante o judiciário. Então, toda essa burocracia que vai totalmente contrário ao que é a maior premissa da reforma tributária, que é a simplicidade do sistema. Então, vem um IVA dual para se adequar ao nosso pacto federativo. A gente diz que não tem mais, né, o PIS e COFINS, ICMS, ISS, então que nós estamos deixando o sistema menos burocrático e, na verdade, não é o que está acontecendo. A gente só trocou pelo nome de outros 2 tributos e que, infelizmente, sim, vai acarretar aí um grande litígio pelos próximos anos. Então, como advogada tributarista, sim, eu vejo como sendo um ponto positivo para o meu escritório, né, para os nossos escritórios, para a nossa advocacia,
mas para o contribuinte não, porque a gente continua com a insegurança jurídica. Como foi bem falado, 17 anos para analisar a exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e da COFINS, a questão dos insumos sobre PIS e COFINS. Até hoje a gente não tem 100% uma decisão falando sobre isso, então a gente ainda discute, ainda litiga, e aí nós vamos apenas repetir um modelo anterior, e não seria esse o objetivo. Então, eu espero que após a transição e com toda essa questão de regulamentação, decretos, atos e tudo mais que nós vamos ter aí publicado nos próximos anos, a gente consiga lá no futuro olhar e dizer, não, atingimos o objetivo que seria a simplificação. Mas nesse momento, não. Então, para nós advogados, é realmente surfar a onda. Perfeito. Doutora Manuela, a vinculação a precedentes no contencioso administrativo aproxima o sistema da lógica do CPC e parece que cada vez mais. Isso é uma boa notícia para os contribuintes ou cria uma rigidez perigosa? Olha só, Maria Paula, falar de precedentes para mim é muito interessante. Eu venho do processo civil, na verdade, né? Toda minha fase de docência e mestrado foi na linha de processo civil, então, assim, eu acompanhei. Inclusive, dava aula quando a gente teve o Código de 2015, toda essa mudança, enfim. E, assim, o que a gente pode ver? No judiciário, o sistema de precedentes, eu concordo, assim, que ele deu uma uniformizada, uma certa segurança, né? A previsão na legislação, agora com a reforma tributária, de obediência aos precedentes, porque a gente vê hoje, eu não sei como é que talvez podem ajudar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma previsão na nossa lei estadual aqui, de que, inclusive, ela é obsoleta, né? Ela não foi reformada, ela fala, olha, a gente deve observar jurisprudência pacificada nos tribunais, era aquela leitura que não foi atualizada, né? Mas sim, na prática hoje a gente aplica repetitivo, repercussão geral, por uma questão, eu não digo nem, e eu me sinto super à vontade, assim, de aplicar e acho que tem que ser assim, né? Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, depois do contencioso tem o judiciário. Para que a gente vai deixar levar um processo de contencioso administrativo ao Poder Judiciário para lá na frente ser aplicado uma repercussão geral, um repetitivo da STJ, né? Então, assim, vejo com bons olhos. A única coisa que me preocupa em relação a essa questão do precedente é a correta aplicação dos precedentes. E isso é uma coisa que no processo civil a gente vê muita discussão. Na prática da advocacia, hoje com o volume de processos, principalmente no Poder Judiciário, é a má aplicação dos precedentes. Não análise dos fatos, não análise do caso, né? E não compreensão da ratio decidente daquele precedente para aplicar naquele caso concreto. Então, assim, para trabalhar com precedente, você precisa entender muito sobre o que você está falando, né? Não é qualquer pessoa que aplica um precedente de forma assim, não aplica, sabe aquela coisa assim, esse bolo de processos do chão ao teto, aplica esse aqui, não é assim que funciona. E aí também, já que a gente está aqui na casa dos advogados, né? Qual é o trabalho do advogado quando a gente lida com a aplicação de precedente? Ele tem que fazer essa análise, né? O seu processo vai ser aplicado esse precedente. Não, mas espera aí. O meu caso é diferente. Inclusive, eu sempre falo, né, que quando a gente traz, enquanto advogados nos processos, aplicação ou afastar a aplicação de um precedente, a gente tem que fazer todo um trabalho em cima da ratio decidente, em cima do caso concreto, né? Isso me preocupa, a aplicação. E aí, indo um pouquinho além da tua pergunta, será que a inteligência artificial vai nos ajudar em relação a essa aplicação correta do precedente ao caso, né? Então, assim, eu estou indo um pouquinho além. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco eu tenho mais otimismo do que pessimismo em relação a isso, porque eu não sei se eu posso criticar aqui, mas a qualidade das decisões judiciais, ela anda complicada. E na nossa área do direito tributário, mais ainda. Eu acho que talvez, assim, nas questões de família, nas questões penais e tal. Agora, no direito tributário, eu tive uma grata surpresa quando assumi como conselheira no TAT aqui em Santa Catarina, de perceber que a profundidade com as quais são analisadas as questões tributárias nos tribunais administrativos dão um banho nos tribunais judiciais.
assim, a profundidade da análise da prova, ó, aquela discussão toda, a gente tem no tribunal, no contencioso administrativo, a qualidade dos jogadores, até porque a gente tem os fiscais, enfim, então assim, é ali que se trabalha. E por isso que para os advogados, que provavelmente aí é o nosso público aí, né, para assistir o nosso podcast, por isso que eu sempre falo quando eu dou aula e faço palestra, trabalhar no contencioso administrativo, ele exige um pouquinho mais do que no o judicial. O judicial a gente discute tese, vamos lá, né? Tese em mandado de segurança, a grosso modo, salvo as ações aí anulatórias, enfim, quando a gente entra na análise fática, né, de documentação, enfim. No contencioso administrativo, para você trabalhar, e é um mercado muito grande que é desperdiçado pela advocacia, né? Mas você precisa ter uma quedinha na contabilidade, você precisa aprender a entender de dados, você precisa entender de balanço, você precisa entender de empresa, você precisa entender o chão de fábrica. Senão a tua defesa fica muito aquém e aí ali se perde uma grande oportunidade. Enfim, acho que é... Perfeito. Quer complementar, doutora? Realmente, tem toda a razão. O advogado que trabalha no administrativo, ele tem que ter a qualificação muito maior do que o advogado trabalha só no judiciário. Que o administrativo, em regra, são pessoas técnicas, além de terem um conhecimento jurídico, são pessoas extremamente técnicas, que têm um conhecimento técnico. Eu, tanto no CARF, quando estive, foi uma escola o CARF, foi uma verdadeira escola. E aí no TARF, que agora eu estou no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul, estou como juíza, lá chama-se juíza, também a gente vê que a qualidade, e principalmente dos representantes da fazenda também, tanto no CARF quanto no TARF. Eu acredito que no TIT também é assim. Também. É a qualidade da representação tanto da fazenda quanto dos contribuintes. Há uma qualidade. E o advogado, muitas vezes, ele vem apenas com uma tese, sem fundamento. A gente vê o despreparo, muitas vezes, da advocacia para trabalhar com o processo administrativo. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu adentraria a minha cesta aí com um vinho e com vocês. É uma honra estar nessa mesa. Passaria horas aqui. Mas eu gostaria que a gente terminasse esse encontro com uma frase, uma perspectiva de vocês sobre os tempos que a gente vai passar aí, que estão vindo a nível de reforma tributária. O que vocês gostariam de deixar para o nosso público? Maria Paula, são tempos que vão ser bastante difíceis, exigem muito estudo, muita preparação do advogado tributarista, muita preparação do pessoal de contabilidade, muita preparação das empresas, sendo essa reforma agora ela está posta, e estando ela posta, nós precisamos lidar com ela. E precisamos qualificá-la, precisamos melhorá-la, e não vai ser fácil, mas precisamos, todos nós, dedicarmos mais tempo para a nossa qualificação. Perfeito. Tem uma frase da Cora Coralina que eu gosto muito, que ela fala que ela vai seguindo o caminho, vai retirando as pedras pelo caminho e vai plantando flores. E traduzindo para o direito tributário, então, eu vejo que no futuro próximo é o que nós vamos ter que ir fazendo como tributaristas, como operadores do direito, como legislador. A gente vai ter que realmente ir removendo, né, essas pedras, removendo tudo que tiver pelo caminho que for dificultando a vida, seja do contribuinte ou até do nosso próprio contencioso administrativo, judicial, e realmente ir tentando melhorar e fazer com que efetivamente os princípios que foram positivados na Constituição, eles sejam implementados de forma que melhore o nosso sistema tributário brasileiro. Porque o nosso objetivo, no final, de todo mundo, é que a nossa economia cresça, que a nossa economia aumente, que o nosso país, ele se destaque aí cada vez mais e prospere cada vez mais. Não é isso? Perfeito, doutora. Eu tenho uma frase moldurada lá no escritório, num quadrinho, que eu não sei de quem é, tá? Mas é aquela frase conhecida de todos: mar calmo não faz bom marinheiro.
Então, o que eu vejo, né? Nós não vamos ter um cenário de longos anos de mar agitado. Então, é uma grande oportunidade para os advogados, para quem atua na área, para quem está começando, para quem já está terminando, para quem está no meio, enfim, de crescer profissionalmente, né? Estudar, entender. Eu sempre digo, né? Tentar, não conseguir, tentar de novo, né? E tem uma outra frase que eu também tenho moldurado, eu gosto dessas frasezinhas, né? Que não está perdido quando você perde, você não termina quando você perde, mas sim quando você desiste. Então, assim, eu acho que a gente não pode desistir diante de desafios, né? Vamos aproveitar esse mar agitado para estudar, para resolver o problema do nosso cliente, e é bem o que a Francine falou, os clientes empresários viram amigos, né? E a gente vê a dificuldade que é para o empresário tocar uma empresa nessa turbulência e nesse cenário de total insegurança. Está todo mundo assim apavorado. E nós, advogados, nessa hora funcionamos como um pouco de psicólogo, um pouco de acalmar e assim, sempre se aprofundando. Eu acho que vamos sair todos mais fortes, né? Apesar aí da tempestade, enfim, vamos encarar com uma visão mais positiva. Otimismo. Foco na solução, então. Já que são frases, vamos ver se a gente enxerga uma luz no fundo do túnel. Estamos todas procurando. Vamos terminar com essa, então, doutora. 3 tributaristas, 3 perspectivas juntas e a nossa gratidão por esse tempo, essas pílulas de conhecimento que vocês trouxeram pra gente. Muito, muito, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui e com certeza a gente ficaria mais muito tempo. Acompanhem os demais episódios do Entre Tributos no YouTube da OAB Santa Catarina e no ADVcast. Sigam também o Instagram da Comissão de Direito Tributário, @comissão_tributário_OABSC, para acompanhar os próximos episódios e os eventos promovidos por essa comissão. Muito obrigada e até uma próxima.